Você já teve um dia tranquilo? A vida, ela estava muito bem. Você estava em paz, você estava satisfeita com o que tinha. Aí você abre o teu celular e em questão de segundos, sem nem perceber, como um pensamento silencioso, nasceu ali algo dentro de você. Aquele pensamento: ela já está lá e eu ainda aqui. A minha vida deveria estar mais avançada. Por que para ela parece tão fácil? E aquela paz que você tinha, ela simplesmente depois disso foi embora. Isso tem um nome. E hoje eu quero te mostrar porque a comparação ela é um dos venenos mais silenciosos da nossa alma. E como sair dessa armadilha de vez. Deixa eu te contar sobre uma mulher que eu conheço. Eu vou colocar o nome dela como Marina. Marina tinha uma vida bonita, família, fé, trabalho que ela gostava. Mas Marina, ela vivia uma sensação constante de que estava sempre atrasada. Sempre que ela abria as redes sociais, ela encontrava alguém que parecia estar sempre mais à frente. A amiga que lançou o negócio, a vizinha que viajou, a mulher da igreja que parecia ter espiritualidade que ela nunca conseguia alcançar. E toda vez que ela olhava essas coisas, ela sentia um aperto, sabe? Não era uma inveja declarada, era aquela voz constante que dizia lá na mente: você está ficando para trás. Então Marina orava, mas ela comparava mais do que orava. Ela frequentava a igreja, mas saía de lá avaliando a vida das outras pessoas mais do que a própria vida dela. Até que um dia, em um momento de oração, ela percebeu algo que a deixou em silêncio. Ela não conseguia se lembrar da última vez que ela havia simplesmente sido grata pela sua própria vida, sem comparar com a vida de ninguém. A comparação havia se tornado o filtro pelo qual ela enxergava tudo, e por isso nada do que ela tinha parecia suficiente. E o que mudou? Marina entendeu que a comparação não era apenas um hábito mental, era uma questão de onde ela havia colocado a sua referência. Quando Deus ele voltou a ser o centro na vida dela, a vida dos outros parou de ser a régua. E foi a primeira vez em muito tempo que ela acordou em paz. Não porque a vida havia mudado, mas porque ela havia mudado o ponto onde ela media tudo. Oi, eu sou a Merle, pastora e mentora. Aqui eu não ensino você a fazer mais para Deus. Eu te ajudo a viver com Ele de forma leve, real e inteira. Aqui a gente fala sobre identidade, cura emocional e maturidade espiritual. Porque mulher transformada por dentro, ela transforma tudo ao redor. Se você chegou agora, se inscreve e ativa o sininho. E no final do vídeo, eu vou te contar sobre o Geração de Maria, que é o meu grupo, onde a gente caminha junto de forma mais próxima. Todas nós nos comparamos. E isso não é fraqueza, é humano. A própria palavra comparação, ela vem do latim comparatio, que significa colocar duas coisas juntas para avaliar. No começo, era só um processo lógico, racional, neutro, lá atrás. Porém, hoje, a comparação, ela virou algo muito mais profundo, muito mais emocional e muito mais perigoso. Porque não comparamos mais produtos ou ideias. Nós ficamos comparando as vidas. Comparamos corpos, comparamos chamados, comparamos processos que são invisíveis por fora. E fazemos isso com uma ferramenta que cabe na palma da mão e que abre janela para a vida de milhares de pessoas ao mesmo tempo. O celular, ele não criou a comparação, mas ele multiplicou ela em uma velocidade que nenhuma geração antes da nossa enfrentou. E aqui está a verdade que precisa entrar fundo. Quando nós perdemos nossa referência em Deus, nós passamos a nos medir pelos outros. E quando isso acontece, as perguntas que governam a alma mudam. Elas deixam de ser
Quem Deus diz que eu sou? Para onde Ele está me chamando? E passam a ser: sou melhor ou pior que ela? Estou atrasada na vida? Minha vida é suficiente? E nenhuma dessas perguntas tem resposta que traga paz, porque foram feitas na régua errada. Em 1954, um psicólogo chamado Leon Festinger, ele descreveu algo que ele chamou de teoria da comparação social. Ele observou que os seres humanos, eles têm uma necessidade natural de avaliar a si mesmos e que, na ausência de critérios objetivos, usamos outras pessoas como referência. Ele identificou dois movimentos principais. O primeiro é a comparação ascendente, quando olhamos para alguém que parece estar acima, mais bem-sucedida, mais bonita, mais espiritual, mais avançada. Isso até pode gerar inspiração, mas quase sempre gera inveja, vergonha e sensação de insuficiência. O segundo é a comparação descendente, quando nós olhamos para alguém que parece estar abaixo de nós. E isso pode até gerar alívio, mas quase sempre gera orgulho. Aquele silencioso que a gente não quer admitir. E aqui está o problema com os dois caminhos. Nenhum deles revela quem você realmente é. Porque a sua identidade, ela não foi criada para nascer da comparação. Ela foi criada para nascer da relação. Relação com aquele que te conhece antes de você se comparar com alguém. Gálatas capítulo 6, verso 4 diz: cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Paulo aqui, ele não está dizendo para ignorar o mundo ao redor. Ele está dizendo para mudar o ponto de referência. Examine os seus próprios atos, não os dela. Sua caminhada, não a dela. O seu processo, não dela. E ele vai além. Lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, diz: quando se medem e se comparam consigo mesmos, mostram falta de sabedoria. Isso é direto. Comparação não traz clareza. Ela traz confusão. Porque você nunca tem acesso à história completa de ninguém. Você vê apenas o resultado, mas você não viu todo o processo. Você vê a conquista, mas você não sabe quanto que foi o custo. Vê o que aparece, mas você não viu o que ficou escondido. E mesmo que você tivesse tido acesso a tudo isso, ainda assim estaria medindo a sua vida com a régua errada. Porque Deus nunca projetou a sua identidade para nascer da comparação. Ele te projetou para nascer da comunhão com Ele. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta com honestidade. Você já percebeu como a comparação, ela muda o clima da alma? Aquilo que você sente? Você estava bem, o dia inteiro estava tranquila. A vida parecia suficiente. Porém, você abriu o celular e em questão de segundos, sem nem decidir conscientemente, a paz foi embora a partir do momento que você viu algo. Nasceu um pensamento: ela está mais avançada que eu. Depois vem outro pensamento: eu deveria estar mais longe. Depois vem mais um pensamento: por que para ela parece tão natural e para mim é tão difícil? Nossa! E quando você percebeu, a alegria já foi, desapareceu. A gratidão havia ido embora. E nesse lugar ficou uma sensação silenciosa de insuficiência. Agora deixa eu te dizer algo que precisa entrar fundo em você. O problema, ele não começou quando você viu a vida dela. O problema começou quando você começou a medir a sua vida pela régua da vida dela. E isso é profundamente injusto com a sua alma. Porque você não conhece a história inteira daquela mulher. Não conhece as orações, não conhece as noites difíceis, você não conhece o que ela perdeu no caminho, você não conhece o processo que Deus conduziu por anos antes daquele momento que você viu. Você está vendo só o resultado e principalmente você não conhece o caminho que Deus escreveu especificamente
para você. A comparação, ela sempre faz uma de duas coisas. Ou ela te faz sentir menor, ou ela te faz sentir superior. Porém, nenhuma das duas, ela revela quem você é. Porque a sua identidade, ela não nasce da comparação. Ela nasce do relacionamento com Deus, da relação com Ele. Santo Agostinho, ele disse algo que ficou comigo por muito tempo. Ele ensinava que o coração humano precisava ordenar seus amores. Que o sofrimento, ele começa quando amamos as coisas na ordem errada. E quando eu penso na comparação, eu vejo isso com clareza. Quando nos comparamos, nós passamos a amar a posição mais do que a verdade. Não queremos apenas viver a nossa vida. Nós queremos estar bem posicionadas em relação às outras pessoas. Nós queremos estar melhor do que elas. E o evangelho vira isso de cabeça para baixo. No reino de Deus não existe ranking de valor. Não existe uma competição de graça. Não existe linha de chegada onde a mais rápida ganha mais amor de Deus. Oh, que ilusão, que ilusão. Cada pessoa recebe uma história única, um chamado único, um tempo único, um processo único. E quando você entende isso de verdade, a vida dos outros para de ser uma ameaça para você e começa a ser simplesmente a vida deles, o processo deles. Em João 21 acontece algo que me parece tão atual. Jesus, ele acabou de restaurar Pedro. Ele acabou de falar sobre o chamado de Pedro, sobre o que ainda estava por vir. E Pedro, em vez de receber aquilo e seguir, ele vira e aponta para João. E ele, Senhor? O que vai acontecer com ele? E Jesus, ele responde com uma das frases mais diretas que ele disse. Que te importa? Segue-me tu. Não foi rispidez, foi libertação. Porque Jesus, ele estava dizendo, a história de João não é o teu chamado. O caminho de João não é o teu caminho. O tempo de João não é o teu tempo. Então pare de olhar para o lado e me segue. A comparação, ela sempre tira os nossos olhos de Deus e coloca nas pessoas. E quando isso acontece, nós perdemos a nossa direção, porque tentamos seguir o caminho de alguém que não está indo para o mesmo lugar que nós. Existe algo que a comparação revela sobre o coração e que vai fundo. Quando perdemos a nossa referência em Deus, nós passamos a nos medir pelos outros. E quando isso acontece, tudo muda de natureza. Identidade vira competição, vocação vira ranking, vida vira disputa. E a alma, o que acontece? Ela fica exausta, porque ela não foi criada para competir. Ela foi criada para comunhão. Deus não nos mede horizontalmente. Não olha para a sua vida e compara com a dela. Ele te chama verticalmente. Olha para você e diz: é com você que eu quero caminhar. É essa história que eu escrevi. É esse chamado que eu coloquei em você. E quando esse olhar de Deus, ele se torna mais real do que o olhar das redes sociais, a comparação, ela começa a perder a voz. Quando alguém encontra sua identidade em Deus, algo silencioso acontece. A comparação, ela perde força. A inveja, ela perde voz. O olhar para o lado se torna menos frequente. Não porque a pessoa ficou indiferente do mundo, mas porque ela encontrou algo mais sólido do que a opinião do mundo. A pergunta que governa a alma muda. Ela deixa de ser: quem está na minha frente? Ela está mais avançada que eu. A minha vida é suficiente comparada dela? E passa a ser: estou respondendo ao chamado que Deus me deu? Estou caminhando com o Espírito Santo? Eu estou sendo fiel ao que é meu? E isso traz uma paz. Não a paz de ter chegado, a paz de saber que está no caminho certo, no seu caminho, com o seu Deus, no seu tempo. Agora, para finalizar, a comparação, ela começa quando esquecemos quem somos em Deus e termina quando deixamos que Ele nos lembre. Se esse vídeo, Mulher de Deus, tocou em algo dentro de você, escreve aqui nos comentários: minha identidade está em Deus.
Só isso. Porque às vezes declarar em voz alta o que você quer acreditar é o começo de acreditar de verdade. E se você conhece uma mulher que vive se comparando, se sentindo para trás, nunca suficiente, eu quero que você compartilhe esse vídeo com ela agora. Pode ser exatamente o que ela precisava ouvir hoje, viu? Se inscreve no canal, mulher de Deus, ativa o sininho. E se você quer caminhar mais de perto, crescer em identidade, cura emocional e intimidade com Deus, entra no meu grupo do WhatsApp Geração de Maria. Ele é um espaço onde mulheres estão crescendo juntas de verdade. É só você escrever, quero o link aqui nos comentários que eu vou mandar para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!